Leitura do capítulo 10, Visão geral dos vírus e virologia, do livro Microbiologia de Brock. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente da célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem-se seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente, os elementos genéticos, como plasmídios, os vírus têm forma extracelulares. A partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica de célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. O estudo do vírus é denominado virologia, e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pelo qual os vírus podem ser detectados e qualificados. A segunda parte abordaremos a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Infecções adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata-se das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares, e no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Os vírus podem existir na forma extra ou intracelulares. No entanto, extracelulares, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral, denominada vírion, é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidos, e os componentes que foram o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais, como os vírus do poliomielite e os vírus de animais, podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mudeiam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo seu vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeira extracelular.
Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. Os vírus redirecionam as funções metabólicas das células hospedeiras no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo se repete. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírus, correspondendo a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular. Entretanto, a informação genética ainda é fluido ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinária de tradução da célula. E dessa forma, independentemente da estrutura genômica dos vírus, moléculas de RNA mensageiro devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelo ribossomo da célula hospedeira. Hospedeiros, virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistema de modelo da biologia molecular e genética de replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de archaea são infectados por bacteriófagos específicos. De fato, muitos conceitos básicos da virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de planta, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus de menos importância a serem estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordem familiares e até mesmo gêneros e espécies. O táxon, família, mostra-se a partir particularmente o tio. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética e estratégia de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem sufixo viritae, como poxviridae, natureza do vírus. Vírus apresentam diferentes tamanhos e forma. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 nanômetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus correspondente ao nanômetro, que equivale a 1/1000 de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus
tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células de bactéria. Os vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possuem diâmetro de apenas 28 nanômetros. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico. Em meados do século XX, há genomas virais que são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500. O maior genoma viral conhecido, aquele de mimíferos, tem 1,18 mpb. Esse vírus, que infecta protíceas como a moeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais estão relacionados na tabela 10.1. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas do vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por números de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus se restringe ao número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que podem ser visualizadas ao microscópio eletrônico. Um único vírus pode apresentar grandes números de capsômeros. A informação para dobramento e associação adequada das proteínas no capsômero está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem de vírus é denominada automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírus é denominado um nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante o processo de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica dos vírus é determinada pela estrutura. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco.
Ilustrado na figura 10.2. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 8 por 300 nanômetros. O comprimento dos vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura dos vírus helicoidais é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-la. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde a 3 faces com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que é possível de ser empacotado em um envoltório composto por 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite empacotamento contém 180 unidades com muitos vírus possuindo envoltório com essas configurações. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circulando o nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais, por exemplo, influenza vírus. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas das células hospedeiras, enquanto as proteínas das membranas viral são codificadas pelos genes virais. A proteína específica dos vírus são críticas para a adesão do vírion à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírion a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírion como um todo, mas pelo neocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Em questão será discutida em detalhe posteriormente. Porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados, em partes pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo composto por várias partes, cada qual com forma e simetria distintas. Os vírus mais complexos, em termos estruturais, são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos, e desse modo um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírions contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parte circular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A enzima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus.
Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral. É transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente, denomina-se transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Enzimas de vírus são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus possuem enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminina, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação do vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas de enzimas próprias, aqueles que contêm utilizadas por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessa enzima adicionais. Hospedeiro viral. Pelo fato dos vírus replicar-se apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de um hospedeiro apropriado. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais: procariotos, plantas e animais. Os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras em meios líquidos ou semissólidos, o agar. A maioria dos vírus de meios líquidos, a maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No entanto, no caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso de planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular a fim de promoverem a infecção. Culturas de células animais. A cultura de células animais são derivadas da célula originalmente retirada de um órgão de um animal experimental. Exceto quando são utilizadas células sanguíneas, as culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica das partes do tecido, seguida da dissociação das paredes pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e a semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou plástico denomina-se monocamada e é recoberta com um meio de cultura adequado e incubado a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo
indefinidamente como linhagem celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora permaneçam viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir do tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção da linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos interiores ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar-se vírus pelo uso de um microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente, medindo-se seus efeitos sobre a célula hospedeira. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável, quando incubada em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus denominada título pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando o vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete das células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise. É convencional-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete de células, exibindo-se o crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície do meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem originando uma camada turva visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placa de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais plurais. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e incubados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento de um ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento dos meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia de culturas puras. A placa de Lise pode ser obtida com vírus de animais utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada e sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais e a partir do número de placas originadas é possível estimular o título viral. Eficiência do plaqueamento.
O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens de dispersão viral, realizada ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcançada 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que são causadores de infecções são frequentemente inativos, embora em algumas situações este seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especificamente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência do plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%. No caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior de 0,1 a 1%. O conhecimento de eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus são efetivos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de inocubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado em animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que métodos de cultura celulares, ele pode ser essencial no estudo de certo tipo de vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para o vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva e sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem estar organizados em novos vírus que escapam da célula. As fases de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. Etapa 1. Ligação, adsorção do vírus a uma célula hospedeira suscetível. Etapa 2. Penetração do vírus ou de seu ácido nucleico da célula. Etapa 3. Síntese de ácido nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com os redirecionamentos determinados pelo vírus. Etapa 4. Montagem de capsídeo e empacotamento do genoma viral em novos vírus. O processo completo é denominado maturação. Etapa 5. Liberação de vírus maduros pela célula. Ciclo de replicação de um vírus bacteriano. Observe que os vírus e as células não estão representados em escala. Vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas do meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente devido à sua adsorção às células hospedeiras.
Uma vez ligado, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de um seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são encapotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos no interior da célula aumenta de uma forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgem externamente à célula, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros como resultado da lise celular ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos a 8 a 40 horas. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas duas sessões, consideraremos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em maiores detalhes. Ligação e penetração viral. Nessa sessão, enfocaremos a ligação e penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA de bacteriófagos. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus possui uma ou mais proteínas externas que interagem como componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais das células. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor de bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência do seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode se tornar resistente à infecção viral. No entanto, mutantes de vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é denominada, em parte, pela disponibilidade de um receptor adequado
que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentes expressam proteínas distintas em sua superfície. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior da célula. Desse modo, pelo menos, o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula. É importante ressaltar que a ligação é mesmo a penetração em uma célula suscetível, não leva à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados da membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nudes, a penetrar na célula por endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnaturado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto à replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. Os bacteriófagos T4, que infectam Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10.5b. O vírus apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear da fita dupla encontra-se envelopado, e uma cauda longa e relativamente complexa em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas da cauda. Os vírions inicialmente ligam-se às células pelas fibras da cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre a carne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na extremidade. A ação de uma enzima similar à lisina promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A linha da cauda contrai-se o DNA viral, penetrando no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maioria da parte envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem, muitas vezes, eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine ou, algumas vezes, antes que o vírus penetre na célula-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo os animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos
são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA capazes de destruir o DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica do seu DNA nos sítios de clivagens das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita duplas e, desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição. Embora o sistema de restrição dos hospedeiros propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificadores em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química de DNA viral são conhecidos: glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos tepares pode apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificadas pelo vírus. Outros vírus, como bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro, pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição dos hospedeiros. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNAs metilases, além daqueles envolvidos na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no preparo de DNA ou na regulação genética, enquanto outras podem conferir a proteção à regulação genética no DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isto é necessário porque alguns vírus codificam o sistema de restrição próprios desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa, pela evolução contínua de mecanismos visando aumentar suas possibilidades de infecção ou sobrevivência respectiva. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Assim, uma vez que o hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas. Como proteínas específicas dos vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos alguma das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessa proteína requer um mRNA viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao RNA. Entretanto, para a maioria dos vírus
O RNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma DNA, o RNA, e então o genoma deve se replicar. Aqui abordaremos esses importantes eventos. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Gordon Terwin e Renato Dolbeco com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1995 pela descoberta dos retrovírus em substituição reversa, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu mRNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese mRNA de replicação do genoma dos vírus de classe 1 é o mesmo que aquele utilizado no genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecida em relação ao mRNA do hospedeiro. Vírus de classe 2 correspondem aos vírus de DNA de fita simples. Nesses vírus, antes de rMNA ser produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada. Uma vez que o RNA de polimerase utiliza o DNA de fita dupla como molde, esses vírus formam um inerte intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese de intermediário de FD-DNA é sua subsequente transição. Podem ser realizadas por enzimas celulares, embora as proteínas nas virais possuam também ser necessárias. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de FSDNA continham DNA com a mesma sequência que seu mRNA. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo FSDNA e polaridade negativa. O vírus Torqueteno, TTV, é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação do TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esses vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o mRNA é complementar à fita de DNA, empregada como molde em relação à sequência de base. Por conversão na virologia, o mRNA é referido como sendo de configuração mais. A sua fita complementar é referido como sendo de configuração menos. Essa conversão é utilizada para descrever as configurações do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação do seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu RNA é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de DNA, utilizando, em vez disso, um molde de eDNA. Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fitas duplas requerem uma RNA polimerase RNA dependente ou específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva.
onde o genoma viral tem configuração mais e desse modo podem atuar diretamente como mRNA. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse mRNA codifica uma RNA polimerase, RNA dependente, específica do vírus. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como mRNA ou empacotadas como o genoma dos vírus recém-sintetizados. Os vírus RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como mRNA e, portanto, o mRNA deve ser primeiramente sintetizado. Uma vez as células não possuem uma RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação, esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírus, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita complementar de RNA é sintetizada pelo RNA polimerase, RNA dependente, sendo então utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla enfrentam problema similar. Embora os vírus contenham RNA de fita mais, ele é parte do genoma RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como mRNA. Consequentemente, os vírus dos vírus de FdRNA também contêm RNA polimerases que transcrevem o genoma de FdRNA, originando mRNA de fita positiva, ao penetrarem na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seus vírus, contudo, replicam-se empregando um intermediário de FD-DNA. O processo pelo qual a informação contida em RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reversa, e dessa forma tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA dos retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro, e por isso esses vírus devem apresentar a transcriptase reversa em seus vírus. Após a infecção, o vírus de FsRNA é convertido em FD-DNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O FD-DNA, então, utilizado como molde para a síntese de mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus de classe 5 correspondem àqueles representados DNA de fita dupla em seus vírus, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de mRNA é a mesma empregada pelos vírus da classe 1. Embora o processo de replicação de seu DNA seja incomum, pois, como veremos posteriormente, a genoma é aparente parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, o zombivírus contém genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação mais e a outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genomas possam ser traduzidos. A evolução claramente elevou a diversidade dos genomas virais a seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias simples.
Proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido do nucleico viral. E 2. Proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que inclui as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente reguladas. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor qualidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente ao componente estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral alerta os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas do hospedeiro, enquanto a outros a síntese prossegue concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulamentação da síntese viral encontra-se sob o controle do vírus, em vez da célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares ao mecanismo regulatório discutido no capítulo 9, embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais. Discutiremos esse mecanismo regulatório quando abordarmos algum vírus mais estudado. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados na figura 10.12. Exemplos das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos, estudados detalhadamente, infectam bactérias como Escherichia coli e Salmonella enterica. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactérias como archaea. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles de genomas de RNA de fita simples. Genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelope lipídios, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os vírus de bacteriófagos com genoma de DNA de fita dupla, mostrados na figura 10.12, possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2, T4, M1 são encontradas e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófago lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistema modelo para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para a discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial ao entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem genética microbiana e engenharia genética. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita duplas que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas à bactéria. Os virologistas iniciam seus trabalhos realizando o isolamento e estudo desses vírus como sistema modelo da replicação viral, utilizados
para estabelecer muitos princípios fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam destinações de T1, T2 e assim por diante, até T7, com os T referindo-se à cauda que esses fagos apresentam. O genoma de bacteriófagos T. pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírus de fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça iso-alongada com dimensões totais de 85 por 110 ml ligada à cabeça. O genoma T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla com 1686 pares de bases. O genoma de T4 codificado a mais de 250 proteínas diferentes e, embora tenha vírus conhecidos, codifique seu próprio aparamento de introdução. O fago T4 codifica vários de seus propósitos RNA. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela cobertura de cálculos idênticos em referentes locais. O DNA T4, com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira, é principalmente replicado como unidade e, em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA, denominada concatâmero. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA longo e suficiente para preencher uma cabeça de fago é clivado do concatâmero. Uma vez que a cabeça de fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma, esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular e redundância terminal. O DNA T4 contém base modificada 5-hidroximetilcitosina em lugar de citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essas modificações é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4. Precocemente na infecção, T4 dirige a síntese do seu próprio RNA e também inicia a replicação do seu DNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração dos hospedeiros pelo DNA de T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição dos genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do mRNA viral inicia-se logo em seguida e após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões em que codificaram as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas de precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem a proteínas da cabeça e da cauda, e as enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é apresentado na figura 10.15. Embora T4 possua
um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle de síntese de mRNA de T4 requer a síntese de proteína que modificam sequencialmente a especificidade do RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pelo RNA polimerase do hospedeiro e precisam do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator anti-cismas codificado pelo fago, o que se liga ao do hospedeiro e interfere no reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também promovem modificações covalentes nas subunidades alfa da RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas de fago também ligam-se ao RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4, MOT-A, reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários, orientando o RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir dos promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação requer sequencialmente o RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrito aqui para o fago T4 e também empregada por muitos bacteriófagos para regular sua expressão genética. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese da base em comum 5-hidroxilmetilcitosina e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor de DNA normal, a disoxizotina trifago. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida do DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processo de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais do vírus, incluindo as cabeças e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a liase celular. O fago codifica uma enzima e a liosima de T4, que degrada peptidoglicano da célula hospedeira. Após a cada ciclo de replicação, com duração de média 25 minutos, mais de 1000 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual, nesse momento, encontra-se quase totalmente destruída. Bacteriófagos temperados, lambda e P1. O bacteriófago T4 é virulento. No entanto, os vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir o estado denominado lisogênia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado profago, replicado em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A pressão do genoma viral é responsável pelos danos da célula hospedeira e não a maneira presença do DNA viral.
Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controla as funções líticas dos vírus sejam mantidas sob controle. Em células, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma de duração à divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírus. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são a lambda e P1. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular e correspondem a importantes ferramentas de genética bacteriana e da clonagem molecular. A lisogênia também apresenta importante ecologia, uma vez que a maioria das bactérias isoladas da natureza são lisogenizadas por um ou mais bacteriófagos. A lisogenia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias patogênicas cujas virulências dependem do bacteriófago lisogênico que alberga. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem relações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada na figura 10.6. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano, ou encontra-se no citoplasma na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam suas vias líticas não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como profagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína expressora codificada pelo fago. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos dos profagos, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca a imunidade dos lisógenos à infecção pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada ou se uma síntese for impedida, o profago é induzido. No vírus são produzidos e as células hospedeiras sofrem lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos ao DNA das células hospedeiras, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do vírus hospedeiro, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelam que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que, em alguns momentos, claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, é estabelecido a interrupção do estado lisogênico em procariotos, provavelmente correspondente a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda, que infecta Escherichia coli, foi estudado em detalhes. Como observado em outros vírus temperados, as vias líticas e lisogênicas são possíveis. Os vírus de lambda assemelham-se àqueles de outros bacteriófagos com cauda, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em fDNA linear. No entanto, na extremidade 5 polegadas de cada uma das fibras há uma região de fita simples, de 12 nucleótidos de extensão. Essas extremidades coesivas BDA penetram na célula hospedeira. Essas regiões se pareciam, originando um círculo de fita dupla.
Quando a lambda realiza o ciclo lisogênico, ela integra-se ao cromossomo de Escherichia coli em sítio específico, conhecido como sítio ATTA, de ligação de lambda. A integração requer a presença da enzima integrase de lambda, que reconhece os sítios de ligação no fago e na bactéria, facilitando sua união. O DNA da lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular. Quando lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatâmeros longos e lineares de DNA por meio de replicação por círculo rolante. Diferente da replicação semi-conservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre em dois estágios. No primeiro estágio, uma das fitas de genoma circular de lambda é clivada e, em seguida, um longo concatâmero de fita simples é sintetizado, empregando a fita no clivada como molde. No segundo estágio, a síntese de uma segunda fita, utilizando-se o concatâmero de fita simples como molde. Finalmente, o concatâmero de fita dupla é clivado em segmentos de comprimento correspondente ao genoma nos sítios cos, originando extremidades coesivas. Os genomas lineares estão empacotados no interior das cabeças dos fagos e as causas adicionadas em seguida às células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes de replicação por ciclo rolante. Em alguns casos, o concatâmero de fitas simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes do empacotamento, como observado em lambda. Lambda, lise ou lisogênia. A ocorrência de lise ou lisogênia durante a infecção de lambda depende de uma alternativa genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras. O repressor de lambda ou proteína CL e o repressor CRO. Para estabelecer lisogenia, dois eventos devem ocorrer. O primeiro, a produção de proteínas tardias deve ser impedida. E segundo, uma cópia de genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se CL for integrada ao cromossomo do hospedeiro, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia. Contrariamente, o CRO reprime a expressão das proteínas CL2 e C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia, pela indução da síntese do repressor de lambda CL. Assim, quando o CRO é produzida em altas quantidades, a lambda encontra-se comprometida. A degradação de C2, uma protease da célula hospedeira, também é crítica. A proteína C3 de lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promove sua estabilização. Um resumo das etapas que controlam a lise e lisogenia de lambda é representado na figura 10.20. O resultado final depende de se proteína CRO ou C1 são dominantes em uma determinada infecção. Quando o CRO domina os eventos regulatórios, os resultados é a lise, ao passo que a lisogenia ocorrerá quando C1 for dominante. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo dedicam-se a propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais pouco mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos vírus de animais que servirão
de base para a discussão sobre os retrovírus, um dos quais causa síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre reprodução viral, nas sessões 10.5 e 10.7, abordaremos a questão do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro de um bacteriófago corresponde a uma célula bacteriana, ao passo que o hospedeiro de vírus de animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importâncias diferentes no capítulo 19, no qual discutiremos diversos tipos de vírus de animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem, contrariamente ao observado em procariotos, o vírus complexo penetra na célula animal e as células eucariotas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Além disso, alguns detalhes de processamento de RNA de eucariotos interferem na replicação do vírus de animais, porém eles não serão considerados no momento. Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são listados na figura 10.21. Os princípios de classificação viral foram discutidos na seção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus com base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. No capítulo 19, discute-se um exemplo de cada. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhes são aqueles que se replicam em culturas celulares. Observe que existe mais tipos de vírus de animais envelopados do que de vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras, contraprovidas na parede celular, e desse modo os vírus são mais facilmente secretados pela célula. Ao deixar a célula, os vírus removem parte da bicamada lipídica de célula animal quando atravessam a membrana. Consequências da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus, que ocorre por um processo tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. O vírus pode também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febres causadas pelo vírus de herpes simples ocorrem a um típico exemplo de infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. O estado latente de infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração de genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se nos casos de infecções latentes por bacteriófagos temperados. Em vez disso, o hospervírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a função celular protege os vírus da exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos da célula hospedeiras. Se emergem delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Muitos vírus diferentes são conhecidos
Contudo, dentre os vírus ilustrados na figura 10.21, um grupo destaca-se por terem um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus. Eles serão abordados em seguida, como um exemplo de um vírus animal complexo e altamente incomum que apresenta importantes implicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem um genoma de RNA que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás e a denominação retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem a informação de maneira reversa de RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reversa não é restrito aos retrovírus. Os vírus da hepatite B e os vírus do mosaico de couve-flor também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente aos retrovírus, esses outros vírus carregam a versão de DNA de seus genomas de vírus em vez de DNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, os vírus da imunodeficiência humana, HIV, causam a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Esse vírus infecta um tipo específico de linfócito de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Discutiremos aspectos médicos e imunológicos da AIDS em capítulos posteriores. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas em envoltórios viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcriptase reversa. A integrase é uma protease. Os vírus também contêm moléculas de tRNA, célula específica, utilizadas na replicação. Propriedades de genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma de retrovírus é singular. Ele consiste em duas moléculas idênticas de RNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico do retrovírus é apresentado na figura 10.23b, embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjados na mesma ordem, que codifica proteínas estruturais de Paul, que codifica as transcriptase reversa e a integrase OM, que codifica proteínas de envelope. Alguns retrovírus, como os vírus de sarcoma de Roche, apresentam um quarto gene adjacente ao gene ENV, envolvido na transformação celular e no câncer. As repetições ternais ilustradas no mapa são essenciais ao processo de replicação. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeira etapa: a entrada da célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítios contendo receptores específicos. Etapa 2: remoção do envelope do vírus na membrana, enquanto o genoma e as enzimas permanecem em cerne viral. Etapa 3: transcrição reversa de um dos dois genomas de RNA em DNA de fita simples, subsequentemente convertido pela transcriptase reversa, um DNA de fita dupla linear que então penetra no nucleico. Etapa 4: integração do DNA retroviral do genoma do hospedeiro. Etapa 5: transcrição do DNA retroviral, levando à formação de mRNAs
virais e RNA genômico viral. Etapa 6. Montagem e empacotamento do DNA ou do RNA genômico em nucleocapsídeos no citoplasma. Etapa 7. Brotamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade de transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reversa. Conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa presente no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla, sintetizada no citoplasma, no interior de uma partícula viral, cerne desnudar. Detalhes desse processo podem ser encontrados na seção 19.15. Aqui destacamos apenas que a transcriptase reversa é um tipo de DNA polimerase e com todas as DNA polimerase requer um iniciador. No processo de transcrição reversa nos retrovírus, o indicado corresponde a um RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de tRNA utilizado como iniciador depende do tipo de vírus, sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta em um produto final que apresenta longas repetidões terminais mais externas do que as repetidões terminais no próprio genoma de RNA. A molécula completa de fdDNA penetra no núcleo juntamente com a proteína integrase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRs contêm promotores transcricionais fortes e participam no processo de integração. A integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira é análoga. A integração do DNA fágico em um genoma bacteriano levado a um estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto de DNA celular e, uma vez integrado, tal elemento, agora denominado provírus, corresponde a um elemento genético estável, que pode permanecer nessa forma indefinidamente. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por uma RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína primária, que é levada por ação proteólica nas células do capsídeo. Ocasionalmente, pode ocorrer a leitura através de toda a região GAG, devido à inserção de um aminoácido em um códon de determinação ou uma alteração na fase de leitura pelo ribossomo. Isso provoca tradução e POL. O gene transcriptase reversa produzindo a transcriptase reversa, a qual será inserida nos vírus. Quando as proteínas estruturais dos vírus encontram-se em quantidades suficientes, os nucleocapsídeos são montados. A incapacidade do genoma de RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros, que deslocam-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que o nucleocapsídeo brota nas membranas, os são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. Entidades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus,
Porém, suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados de um vírus, porém tornam-se dependentes de outros vírus complexos para suprir determinados produtos genéticos. Por outro lado, duas das entidades subvirais mais importantes, os viróides e os prions, não são simplesmente vírus incompletos e exibem diferenças fundamentais quando comparados ao vírus. Ambos ilustram os mecanismos comuns pelo qual elementos genéticos podem ser replicados e os mecanismos inesperados que eles utilizam para subverter as células hospedeiras. No entanto, os prions destacam-se entre todos os elementos genéticos que abordam neste capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmissível é desprovido de ácido nucleico. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares ou helper. Alguns desses assim chamados vírus defectivos dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo, a fim de serem supridos das funções necessárias. Muitos mais interessantes são os vírus defectivos, referidos como vírus satélite, para os quais não se conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos. Por exemplo, o bacteriófago P4 de Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse vírus depende de fago relacionado P2, que atua como fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Os vírus satélites são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, os vírus adeno-associados AAV é um vírus satélite de humanos, que depende de adenovírus como auxiliar. Os vírus adeno-associados o adenovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defensivo do adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta a mesma célula hospedeira. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, o AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia genética. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carregar gene de substituição em tecidos hospedeiros específicos sem causar doença. Viróides. Viróides são moléculas de RNA infeccioso que diferem dos vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, os viróides possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viróides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam em tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável graus de homologia de sequência, sugerindo que possuam raízes evolutivas comuns. Os viróides causam importantes doenças em plantas e podem apresentar um grave impacto na agricultura. Alguns viróides bem estudados incluem o viróide candangue de coco, o viróide de Escortes de cítricos e o viróide de tubérculo afilado da batata. Não são conhecidos viróides que infectam animais ou procariotos. Estrutura e função dos viróides. A formação extracelular do viróides corresponde a um RNA não a qualquer tipo de capsídeo proteico. Embora o RNA viróide seja um círculo de fita simples covalentemente fechado, existem tantas estruturas secundárias que ele assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com as extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar o viróide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira.
Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viroide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra na planta através de uma lesão decorrente da ação de um inseto ou de outro dano mecânico. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se de uma célula a outra por meio de plasmodesma, feixe citoplasmático delgado que une as células vegetais. Um aspecto ainda mais interessante é o fato de a molécula de RNA não conter genes codificados de proteínas, e dessa forma o viroide ser quase totalmente dependente das atividades do hospedeiro para sua replicação. O viroide é replicado no núcleo ou cloroplasto da célula hospedeira por uma das RNA polimerases da planta. Como resultado, há uma síntese de RNA multimérico consistindo em muitas unidades viroides ligadas pelas extremidades. Os viroides contribuem com uma atividade em uma replicação. Parte do próprio viroide exibida na atividade ribosomina. Essa atividade de ribosima é empregada na autoclivagem do RNA multimérico, liberando viroides individuais. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolvem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viroide. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos na célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais da mesma forma. Os mecanismos pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Os prions apresentam o outro extremo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta, de natureza totalmente proteica. A partícula de prion não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecido prions que causam doenças em animais, como o scrap em ovinos, a encefalopatia espongiforme no gado bovino e a doença debilitante crônica em cervos e alces, e as doenças de Creutzfeldt-Jakob em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas, embora prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por prions, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis. Em 1997, o cientista americano Stanley Prusiner foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com as proteínas de prions. Em 1996, a partir do rastreamento da doença na Inglaterra, tornou-se evidente que o prion causador da BSE no gado bovino e também capaz de infectar humanos, resultante CJD, uma vez que a transmissão ocorreu a partir de produtos derivados de carne bovina contaminados. A CJD tornou-se rapidamente um problema de saúde mundial, com grande impacto na indústria de produtos de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorreu no Reino Unido ou em outros países da União Europeia, aos quais foram associadas a práticas alimentares inadequadas, nas quais os suplementos proteicos obtidos a partir de carcaças processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados.
Desde 1994, essa prática foi banida de todos os países da União Europeia, resultando em uma redução dramática no número de casos de BSE. Até o momento, não foi observada a transmissão de TSE por outros animais domesticáveis, como suínos, galinhas ou peixes. Formas da proteína do prion. Uma vez que os prions são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína que os compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene que codifica a forma nativa da proteína do prion, conhecida como PRP, que é encontrada em animais sádios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do prion é denominada PRP, porque a scrap das ovelhas foi a primeira doença causada por prions de descoberta. A forma patogênica da proteína priórica exibe sequências de aminoácidos idêntica àquela de PRP, da mesma espécie, porém tem conformação diferente. As proteínas de prion de diferentes espécies de mamífero exibem sequência muito similar, porém não idênticas. A suscetibilidade à infecção depende da sequência proteica com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, prions patogênicos para vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patogênicos de ovelhas que infectam humanos. Prions sádios consistem principalmente em segmentos e a hélice, ao passo que prions aberrantes exibem menos regiões em alfa-hélice e mais regiões em folha delta. Isso provoca a perda da função normal da proteína priórica, em qual se torna praticamente resistente à protease e torna-se insolúvel, promovendo sua agregação no interior da célula neural. Nesse estado, há o acúmulo da proteína priónica, iniciando-se os sintomas neurológicos. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra uma célula hospedeira, que é representada uma proteína priônica normal, ele promove a conversão da proteína PRPC a PRPSC. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou os genes do hospedeiro, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, os prions replicam-se ao converter-se às proteínas priônicas normais. Já existem na célula hospedeira a forma patogênica. À medida que os prions patogênicos acumulam-se, formam agregados insolúveis nas células cerebrais. Esse processo resulta nos sintomas de doença que são invariavelmente neurológicos, e na maioria dos casos decorrentes da destruição do tecido cerebral ou tecido nervoso relacionado. Não se sabe se ao certo a destruição do tecido cerebral resulta diretamente no acúmulo das proteínas priónicas agregadas. As proteínas priônicas normal atuam na célula com uma glicoproteína da membrana citoplasmática, e demonstrou-se que é necessária a ligação de prions patogênicos na membrana para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína priônica patogênica, incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa, podem ainda agregar-se, mas não causam doença. A doença causada por prions ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos eles ao mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme escrito há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. A doença priônica esporádica, a dobramento incorreto aleatório de uma molécula PRPC, ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma de uma doença priônica infecciosa, havendo eventualmente o acúmulo da forma patogênica da proteína periodicamente até o surgimento dos sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre cerca de indivíduo a cada 1 milhão. A doença priônica herdada
uma mutação do gene que codifica o prion gera uma proteína priônica que sofre a modificação para a forma causadora de doença com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas, cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPSE não encontra qualquer prole sadio para alterar? A resposta é que ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerando-se o mecanismo de replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente que apresentam as duas cópias de gene PRNP rompidas e, portanto, não produzem PRPC, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual o papel que a proteína priônica normalmente desempenha nas células cerebrais. Fim da leitura, capítulo 10, Visão geral dos vírus e virologia, do livro Microbiologia de Brock.